Imagine que você é um neurocirurgião renomado, um homem negro que lutou para sair da pobreza até o auge da medicina. Você embarca em um voo para palestrar em uma conferência que pode salvar o legado da sua família. Você tem uma passagem de primeira classe, um assento tranquilo e só quer ler seu jornal. Mas então, uma socialite rica exige que você seja removido porque ela se recusa a sentar ao lado de alguém como você. Ela grita, ela ameaça, ela chama o comandante. Ela espera que o piloto te expulse do avião. Mas o que ela não sabe é que o comandante odeia valentões mais do que qualquer coisa. E o que ninguém sabe é que você não é apenas um médico, você é o herdeiro secreto da própria empresa que essa mulher pensa que possui. O que acontece quando uma passageira racista compra briga com o homem que detém a escritura de toda a vida dela? Mas antes de testemunharmos essa queda em grande altitude, inscreva-se no nosso canal para mais histórias de justiça servida fria. E conte-nos nos comentários de onde você está assistindo hoje. Vamos ver se Beatriz Montenegro consegue lidar com a turbulência que acabou de criar. Ela pensou que sua passagem de primeira classe lhe comprava o direito de escolher seus vizinhos. Ela estava errada. Quando Beatriz Montenegro, uma socialite rica, acostumada a ter tudo do seu jeito, olhou para o homem sentado ao lado dela e gritou pelo comandante, ela esperava obediência imediata. Ela esperava que o homem fosse removido. Em vez disso, ela desencadeou uma reação em cadeia que manteria um jato enorme no chão, envolveria agentes federais e exporia uma vida inteira de segredos que ela pensava estarem enterrados para sempre. Esta não é apenas uma história sobre um assento. É sobre o momento em que o privilégio encontrou seu igual a 30 mil pés e o karma brutal que esperava na pista. O ar reciclado dentro da cabine do voo 492 parado na pista do aeroporto de Brasília já parecia sufocante, embora o avião nem tivesse saído do portão. Do lado de fora, uma tempestade típica de verão começava a molhar as asas do Boeing 777. Mas lá dentro a temperatura subia rapidamente. Sarah Martins, a chefe dos comissários da primeira classe, verificou o relógio. Estavam 10 minutos atrasados. Ela ajustou o lenço de seda no pescoço, exibindo um sorriso cansado e ensaiado para um empresário que lutava para enfiar uma mala de couro enorme no compartimento superior. Ela geralmente amava seu trabalho, mas hoje a escala mostrava uma primeira classe lotada e o manifesto incluía um nome que deixava os agentes do portão nervosos, Beatriz Montenegro. Beatriz era a viúva de um magnata têxtil, uma mulher cuja reputação no circuito do Country Club de São Paulo era lendária, não por sua caridade, mas por sua capacidade aterrorizante de desmontar trabalhadores de serviços com um único olhar fulminante. Ela tinha 72 anos coberta de Chanel e possuía uma voz que soava como vidro moído. Com licença, com licença. A voz cortou o zumbido baixo da cabine. Sarah congelou, fechou os olhos por um microsegundo e se virou. Beatriz estava parada no corredor ao lado do assento 1A. Ela usava um casaco de cachemir creme que provavelmente custava mais do que o carro de Sarah. Seu rosto esticado por cirurgiões caros estava corado de um carmesim profundo e indignado. Sim, senhora Montenegro. Como posso ajudá-la? Perguntou Sarah, aproximando-se com as mãos cruzadas à frente. Houve um erro, sibilou Beatriz, apontando um dedo manicurado para o assento 1B. Um erro grave. Sarah olhou para o assento 1B. Sentado ali silenciosamente lendo uma cópia do Valor Econômico, estava um homem chamado Dave Washington. Ele estava no final dos 50 anos, vestindo um terno azul marinho sob medida impecável.
Seus óculos estavam na ponta do nariz e sua postura era de absoluta calma. Ele também era negro. Não vejo nenhum erro, senhora, disse Sarah, verificando seu tablet. O Sr. Washington está designado para o 1B. A senhora está no 1A. É uma configuração adorável, bastante privacidade. Eu não paguei R$4.000 para sentar ao lado dele, interrompeu Beatriz, a voz subindo. A conversa na cabine parou. O empresário com a mala congelou. Dave Washington baixou lentamente o jornal. Ele não parecia zangado. Parecia cansado. Virou a cabeça para Beatriz, sua expressão ilegível. Há algum problema, senhora? Sua voz era um barítono profundo, suave e controlado. Não fale comigo, retrucou Beatriz, recuando como se ele tivesse brandido uma arma. Ela se virou para Sarah. Exijo que você o mude de lugar. Agora, coloque-o na econômica. Ou na Galley. Não me importo. Apenas tire-o da minha vista. Sarah sentiu um nó frio se formar no estômago. Senhora, Montenegro, não posso mover um passageiro que pagou pelo assento. O voo está lotado. Não há outros assentos na primeira classe. Então abra espaço, gritou Beatriz, batendo a mão no encosto de cabeça do assento 1A. Faça um upgrade em outra pessoa, ou melhor ainda, expulse-o. Sou membro diamante. Meu marido construiu as fábricas que fizeram esta cidade. Você sabe quem eu sou. Sei exatamente quem a senhora é, disse Sarah, a voz tremendo ligeiramente, mas mantendo-se firme. E sei que o Sr. Washington é um passageiro com bilhete. Ele não pertence aqui, gritou Beatriz. Olhe para ele. Provavelmente usou um cartão de crédito roubado ou algum vale de diversidade. Pessoas como aquela não voam de primeira classe a menos que sejam traficantes ou cantores de funk. Não terei minha segurança comprometida. Davi dobrou o jornal meticulosamente. Tirou os óculos e os colocou no bolso do peito. Levantou-se. Era alto bem mais de 1,80 m, elevando-se sobre Beatriz. Senhora, disse Davi, sou neurocirurgião. Estou voando para São Paulo para falar em uma conferência médica. Minha passagem foi comprada pela Universidade de São Paulo. Garanto à senhora que a única coisa sendo comprometida agora é a sua dignidade. Beatriz engasgou. A audácia dele responder parecia ter dado um curto-circuito no cérebro dela. Ela se virou para o resto da cabine procurando aliados. Vocês ouviram isso? Ele me ameaçou minha dignidade. Quero o comandante. Traga-me o piloto agora mesmo. Não vou me sentar até que este homem seja removido. Ela ficou parada no corredor, bloqueando o fluxo de passageiros embarcando. Atrás dela, uma fila de pessoas da econômica estava parada até a ponte de embarque. Um bebê começou a chorar. Sarah apertou o botão do interfone para a cabine de comando. Comandante Anderson, temos uma situação na primeira classe. Preciso do senhor aqui fora. Dentro da cabine de comando, o comandante Miguel Anderson estava passando por sua lista de verificação pré-voo. Era um ex-piloto da Força Aérea, um homem de princípios rígidos e muito pouca paciência para bobagens. Apertou um interruptor no painel superior e olhou para seu copiloto, um homem mais jovem chamado Kenji. Problemas? Perguntou Kenji. Parece que sim, grunhiu Anderson. Desafivelou o cinto. Mantenha a AP-U ligada. Volto já. Quando o comandante Anderson emergiu da cabine de comando, a cena era caótica. Beatriz estava agora segurando-se na parede divisória, recusando-se a deixar alguém passar. Davi estava de pé, ao lado de seu assento, mãos cruzadas nas costas, observando-a com uma mistura de pena e aborrecimento. O que está acontecendo aqui? A voz de Anderson foi um estrondo baixo, que instantaneamente silenciou a área imediata. Os olhos de Beatriz brilharam. Ela alisou o casaco e deu um passo em direção a ele, assumindo que a figura de autoridade naturalmente ficaria do lado dela.
Comandante, finalmente um homem de razão. Esta aeromoça é incompetente. Estou exigindo que este passageiro, ela gesticulou descontroladamente para Davi, seja removido imediatamente. Ele é agressivo, está fora de lugar. E eu me recuso a sentar ao lado de um homem negro. Isso me deixa desconfortável. É um risco de segurança. Anderson olhou para Beatriz. Olhou para Sarah, que estava pálida e tremendo. Olhou para Davi Washington, que encontrou seu olhar com um aceno firme e respeitoso. Anderson respirou fundo. Ele voara missões de combate. Pousara aviões em tufões. Lidara com falhas de motor. Mas nada o irritava tanto quanto a intolerância em seu navio. Deixe-me ver se entendi, disse Anderson, a voz enganosamente calma. A senhora está se recusando a ocupar seu assento por causa da cor da pele deste homem. Estou me recusando a sentar ao lado de alguém que claramente não pertence aqui, corrigiu Beatriz, embora o racismo estivesse pingando de cada sílaba. Paguei um prêmio, espero companhia premium. Mude-o para o fundo. Anderson olhou para Davi. Senhor, ela o agrediu? Apenas agressão verbal, comandante, respondeu Davi. Embora ela esteja bloqueando o corredor e atrasando o voo. Certo, disse Anderson. Virou-se para Beatriz. Senhora, nesta aeronave, a única coisa que determina onde a senhora senta é a passagem que possui. O Sr. Washington tem uma passagem para o 1B. A senhora tem uma passagem para o 1A. Agora a senhora tem duas escolhas. Pode sentar no 1A e ficar quieta. Ou pode sair do meu avião. O queixo de Beatriz caiu. Você não pode falar comigo assim. Vou pegar seu emprego. Conheço o C e o desta companhia aérea. Vou processar você até o esquecimento. Isso é uma ameaça contra um membro da tripulação de voo, perguntou Anderson, aproximando-se. Porque isso é um crime federal. É uma promessa, gritou Beatriz, cuspindo levemente. Não vou sair do lugar e ele não vai ficar. Anderson assentiu lentamente. Alcançou o interfone na parede, mas não chamou a segurança. Ainda não. Olhou para Sarah. Sarah, libere a ponte. Feche a porta da cabine. Comandante, perguntou Sarah confusa. Ainda temos 50 passageiros para embarcar. Eu disse feche a porta, ordenou Anderson. Não vamos a lugar nenhum. Ele se virou para Beatriz, um olhar frio e duro nos olhos. A senhora quer uma solução. Senhora Montenegro, quer alguém movido. Sim? Triunfou ela. Finalmente. Ótimo, disse Anderson. Pegou o microfone do PA. Senhoras e senhores, aqui fala seu comandante. Temos uma passageira na primeira classe que se sente desconfortável sentada ao lado de um colega passageiro devido à raça dele. Ela exigiu uma mudança de assento. Como tenho uma política rigorosa contra discriminação na minha aeronave, e como ela está tão angustiada, vou conceder o desejo dela de não sentar ao lado dele. Beatriz sorriu presunçosa para Davi. Viu, eu te disse. Anderson continuou no PA. No entanto, como a primeira classe está cheia, e não vou mover um cavalheiro que não fez nada de errado para o fundo do avião, estou cancelando este voo. O silêncio na cabine foi absoluto. Estou desembarcando toda a aeronave, disse Anderson, a voz ecoando pelo silêncio atordoado. Todos para fora. Vamos remarcá-los em voos posteriores. Mas este avião não decola com essa dinâmica a bordo. Senhora Montenegro, a senhora queria uma reação. Conseguiu uma. O sorriso de Beatriz desapareceu. Você não pode fazer isso. Isso vai custar milhares. Os outros passageiros. Os outros passageiros saberão exatamente a quem agradecer, disse Anderson, gesticulando para a cabine principal, onde murmúrios zangados começavam a se transformar em gritos. Pegue suas malas, senhora Montenegro.
A Polícia Federal está esperando pela senhora no topo da ponte de embarque. Isso era apenas o começo. Beatriz Montenegro achava que estava lutando por um assento. Não percebeu que acabara de declarar guerra a um homem e a um comandante que não tinham nada a perder. E ela não tinha ideia de que o Sr. Washington não era apenas um médico. Ele era um homem com um passado ligado diretamente ao dela. Uma conexão enterrada na terra de uma fazenda no interior de Minas Gerais, 60 anos atrás. A verdadeira turbulência nem tinha começado. A ponte de embarque estava gelada, um contraste nítido com a cabine aquecida, mas Beatriz Montenegro queimava com uma raiva que poderia derreter aço. 2 policiais federais a flanquearam expressões sombrias e nada divertidas com as ameaças dela. "Não toque na minha bolsa!" gritou ela para um jovem oficial que pegava sua mala de mão Louis Vuitton. "Essa bolsa vale mais que seu salário anual. Vou ligar para o prefeito." "A senhora pode ligar para quem quiser da delegacia, senhora", disse o oficial mais velho, guiando-a firmemente em direção ao terminal. "Agora a senhora está detida por perturbação da paz e interferência com tripulação de voo." Atrás deles, o resto dos passageiros do voo 492 desembarcava. O humor era uma mistura de frustração e choque. Mas ao passarem pelo comandante Anderson, que estava na porta da cabine de comando, e Dave Washington, que esperava para dar seu depoimento, o humor mudou. Uma mulher da fileira 4 parou. "Obrigada, comandante", disse ela em voz alta. "E sinto muito, senhor", acenou para Dave. "Ninguém deveria ter que lidar com isso." "Ela teve o que mereceu", gritou um homem da econômica, e um punhado de aplausos irrompeu na área do portão do terminal. Beatriz ouviu os aplausos. Enrijeceu o rosto, ficando de um tom doentio de roxo. Estava sendo humilhada publicamente. Na subestação da Polícia Federal no aeroporto, a atmosfera era estéril e tensa. Beatriz foi colocada na sala de detenção A. Davy Washington e o comandante Anderson estavam em uma sala de interrogatório no final do corredor. Um homem de terno cinza elegante entrou na sala. Mostrou um distintivo. "Sou o agente Ribeiro, Polícia Federal." Dado que este incidente ocorreu em uma aeronave e envolveu ameaças contra a tripulação, cai sob jurisdição federal. Ribeiro olhou para Davy. "Senhor Washington, verifiquei seus antecedentes. O senhor é neurocirurgião no Hospital Sírio-Libanês. Ficha limpa. Cidadão exemplar. Pode me dizer por que uma mulher como Beatriz Montenegro arriscaria uma acusação federal apenas para evitar sentar ao seu lado? Foi puramente racial." Davy sentou-se para frente, as mãos cruzadas na mesa de metal. "Foi racial, agente Ribeiro, mas também foi pessoal. Ela não me reconheceu a princípio, mas reconheceu o sobrenome." O comandante Anderson franziu a testa. "O senhor a conhece." "Sei dela", corrigiu Davy, "e ela certamente sabe quem meu pai era. O falecido marido dela, Prestes Montenegro." A sala ficou em silêncio. "Prestes Montenegro morreu há 3 meses, continuou Davy, a voz firme, mas pesada de emoção. "Ele era um titã da indústria aqui no Brasil. Mas há 50 anos era um jovem administrando as fábricas têxteis da família em Minas Gerais. Minha mãe Sara era filha da governanta. Ela era negra, ele era branco e rico. Podem adivinhar o resto da história." Davy enfiou a mão na pasta e tirou um envelope pardo grosso. Deslizou-o pela mesa para o agente Ribeiro. "Prestes nos manteve em segredo. Pagou minha educação, minha faculdade de medicina, tudo em silêncio. Minha mãe nunca pediu 1 centavo para si mesma, apenas para que eu tivesse uma chance. Mas quando Prestes morreu, os advogados dele me contataram. Ele deixou um testamento hológrafo, um adendo manuscrito que Beatriz não conhecia." O agente Ribeiro abriu o arquivo. "Minha nossa, Prestes tinha a consciência pesada", disse Davy. "Naquele testamento ele me reconheceu como filho.
e me deixou 50% das ações com direito a voto nas indústrias Montenegro. Beatriz não é dona da empresa. Ela só possui metade. Eu possuo o resto. O comandante Anderson soltou um assobio baixo. Então, quando ela te viu na primeira classe, viu o fim do império dela. Ela tem tentado bloquear o testamento no Tribunal de Sucessões, disse Davi. A audiência é amanhã de manhã, às 9 horas aqui em Brasília. Por isso eu estava voando. Se eu não comparecer para assinar a declaração pessoalmente, o juiz passa a herança para ela por padrão. Ela não estava apenas tentando mudar seu assento, percebeu Anderson, os olhos se arregalando. Ela estava tentando fazer você perder aquele voo. Se tivéssemos decolado e ela causasse uma cena no ar, teríamos desviado. Você teria ficado preso em Goiânia ou Belo Horizonte, e ela teria vencido por WO. Exatamente, disse Davi. Ela não esperava que o comandante cancelasse o voo. Esperava que eu fosse removido ou que o avião atrasasse o suficiente. Mas o senhor comandante, o senhor a impediu de voar. E agora ela está aqui em Brasília. E eu estou aqui. E a data do tribunal ainda é amanhã. O agente Ribeiro levantou-se, o rosto sério. Senhor Washington, isso muda as coisas. Isso não é apenas perturbação. É intimidação de testemunha. Talvez pior. Preciso manter a senhora Montenegro sob custódia. Mas naquele momento, uma batida na porta. Um oficial uniformizado enfiou a cabeça. Agente Ribeiro, o advogado da senhora Montenegro está aqui. Ele tem um habeas corpus. Temos que soltá-la. Ribeiro praguejou baixinho. Já. É barulhento, caro e rápido, disse o oficial. Ela está pagando a fiança. Davi olhou para o comandante. Ela vai ficar desesperada agora. Sabe que estou aqui. Sabe que a audiência é amanhã. Anderson olhou para o neurocirurgião. O senhor precisa de um lugar seguro para ficar. Tenho uma reserva no hotel do aeroporto, disse Davi. Achei que fosse mais seguro do que ir para a cidade. Vou ficar no hotel ao lado, disse Anderson. Mas não vou deixá-lo sozinho. Não com aquela mulher solta. Beatriz Montenegro saiu da delegacia do aeroporto como se estivesse desfilando em uma passarela, apesar de o rímel estar borrado e faltar um botão no casaco. Seu advogado, um homem liso chamado Heitor sem fôlego de correr, segurou a porta para ela. Você tem que manter a cabeça baixa, Beatriz, sibilou Heitor enquanto caminhavam para a limusine que esperava. A imprensa já está farejando. Socialite interrompe voo vai ser a manchete. Se você perder a audiência de inventário, amanhã perde a empresa. Mas se aparecer e fizer uma cena, o juiz vai te prender por desacato. Beatriz o ignorou. Deslizou para o banco de trás da limusine e serviu-se de uma bebida da garrafa de cristal. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva fria e calculista. Ele estava lá, sussurrou ela. Aquele vira-lata, usando um terno como se pertencesse, lendo o valor econômico. Washington, perguntou o reitor. Beatriz, ele é neurocirurgião, não é um bandido de rua. O juiz vai olhar as credenciais dele e depois olhar seu comportamento hoje e vai entregar as chaves do reino para ele. Beatriz bateu o copo com força. Não Prestes construiu aquela empresa. Eu o apoiei. Eu organizei os jantares. Eu encantei os investidores. Não vou deixar o produto do caso sórdido dele tirar isso de mim. Ela olhou para Heitor. Saia. Como? Saia do carro. Preciso fazer uma ligação. Uma privada. Heitor olhou para ela, viu o olhar morto em seus olhos e não discutiu. Bateu na divisória e disse ao motorista para encostar. Saiu no meio-fio chuvoso. Sozinha no luxo silencioso da limusine.
Beatriz puxou um telefone descartável de um compartimento secreto na bolsa. Ela o mantinha há anos, desde que precisara lidar com uma amante de Prestes nos anos 90. Discou um número sem código de área. Tocou uma vez. "Fale", respondeu uma voz. Soava como cascalho em um liquidificador. Este era o homem conhecido apenas como o Solucionador. Operava de um ferro velho na periferia, mas seu alcance era global. "Tenho um problema", disse Beatriz, a voz desprovida de emoção. "Uma questão de controle de pragas. Nome: Dave Washington. Está atualmente no aeroporto. Provavelmente fará check-in em um hotel. Tem uma audiência no tribunal às 9 horas da manhã. E você quer que ele perca?" "Eu quero ele." Beatriz pausou, olhando a chuva cair. "Permanentemente removido. Ele não pode entrar naquele tribunal. Não pode falar. Não pode respirar." Houve silêncio do outro lado. Alvo de alto perfil. Acabou de sair no noticiário. O cancelamento do voo está nos Trending Topics. Vai custar o dobro. 500 mil. "Feito", disse Beatriz instantaneamente. "Transferirei a primeira metade para a conta offshore agora. O resto quando ele se for." "Considere resolvido", disse a voz. "Onde ele está ficando?" "Ele é esperto", ponderou Beatriz. "Não vai longe. Vai ficar no aeroporto. No hotel do aeroporto. É o único lugar que condiz com o status dele." "8º andar. Geralmente para VIPs", disse o Solucionador. "Enviarei uma equipe de limpeza." Beatriz desligou. Quebrou o telefone ao meio e o jogou em seu uísque pela metade. De volta ao terminal do aeroporto, Davi e o comandante Anderson caminhavam em direção à entrada do hotel. A tempestade lá fora se intensificara. O mundo estava branco e cinza. "O senhor realmente não precisa fazer isso, comandante", disse Davi. "Já fez o suficiente." "Me chame de Miguel", disse Anderson puxando o casaco. "E tenho um mau pressentimento, Davi. Homens como você jogam pelas regras. Mulheres como ela. Elas acham que escrevem as regras. Já vi isso antes. Meu instinto diz que ela não acabou." "Só preciso sobreviver até às 9 horas", disse Davi, olhando para a fachada de vidro imponente do hotel. "Assim que eu assinar aqueles papéis, os bens são congelados e ela perde o poder." "Então garantiremos que você assine aqueles papéis", disse Anderson. "Vou até meu carro pegar minha mala de pernoite e venho ver você. Não abra a porta para ninguém além de mim." Davi assentiu e entrou no saguão. Não notou o homem de macacão azul parado perto da planta fingindo regá-la, observando-o fazer o check-in. Não notou o homem enviar uma mensagem com o número do quarto para um contato desconhecido. Alvo adquirido. Quarto 812. Davi pegou o cartão-chave e dirigiu-se ao elevador. Sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o ar-condicionado. Estava caminhando para uma armadilha e a única coisa entre ele e um esquadrão de assassinos profissionais era um piloto que se recusava a deixar um passageiro para trás. A chuva em Brasília se transformara em uma tempestade torrencial. Estradas alagavam e o aeroporto cancelava voos às dezenas. Dave Washington, no entanto, não ia voar para lugar nenhum. Fizera check-in no hotel conectado ao terminal do aeroporto, decidindo que era mais seguro ficar parado do que arriscar a viagem traiçoeira para a cidade durante a tempestade. Sentou-se em seu quarto no 8º andar, revisando os documentos legais que sua equipe lhe enviara. A petição para congelar bens estava pronta. Só precisava assiná-la e entregá-la ao escrivão do tribunal às 9 horas. Sentia uma estranha mistura de vindicação e vazio. Ver Beatriz destruída não lhe trazia alegria, mas trazia paz. Era justiça para sua mãe Sara, que morrera limpando casas para pagar seus livros de medicina
nunca vendo um centavo da fortuna que deveria ter compartilhado. Seu telefone tocou. Era o comandante Anderson. Davi, a voz de Anderson soava tensa. Onde você está? Estou no quarto 812. Por quê? Escute com atenção, disse Anderson, o ruído de fundo do vento passando pelo telefone. Estou no estacionamento de funcionários. Acabei de ver algo. Um SUV preto parou perto da entrada do hotel. 2 homens saíram. Não tinham bagagem, Davi. Tinham bolsas de ferramentas, mas estavam vestidos como não pareciam manutenção. Comandante, é um hotel grande. Talvez sejam manutenção, disse Davi, esfregando as têmporas. Não, insistiu Anderson. Vi um deles verificar uma foto no celular antes de entrarem. Era uma foto sua, a mesma foto do site do hospital. O sangue de Davi gelou. Lembrou-se da ameaça de Beatriz no avião. É uma promessa. Lembrou-se do olhar de puro veneno nos olhos dela. O que eu faço? Perguntou Davi, levantando-se e afastando-se da janela. Tranque a porta. Não abra para ninguém, ordenou Anderson. Estou subindo. Ainda tenho meu crachá de segurança. Posso contornar as verificações do saguão. Estarei aí em 5 minutos. Davi desligou. Olhou para a pesada porta de carvalho do quarto de hotel. De repente parecia muito frágil. Pegou o pesado abajur de latão da mesa de cabeceira e o desligou da tomada. Não era muita arma, mas era pesado. Lá embaixo no saguão, os 2 homens que Anderson vira moviam-se eficientemente. Eram profissionais limpadores contratados pelo solucionador. Usavam macacões azuis genéricos com um logotipo falso de empresa de encanamento. Passaram pela recepção acenando para a recepcionista. Verificação de manutenção no 8º andar. Relato de vazamento, disse o mais alto. Podem ir. A recepcionista distraída acenou para que passassem. Entraram no elevador. Quando as portas se fecharam, o homem mais alto tirou um silenciador do bolso e começou a rosqueá-lo em uma pistola 9mm. Rápido e silencioso, disse ele. Faça parecer um roubo que deu errado. No 8º andar, Davi ouviu o elevador apitar. Prendeu a respiração. Passos pesados abafados pelo tapete aproximaram-se de sua porta. Toque. Toque. Serviço de quarto, disse uma voz abafada. Arrumação. Davi permaneceu em silêncio. Apertou o abajur com mais força. Senhor Washington, a recepção diz que há um vazamento no banheiro abaixo do senhor. Precisamos verificar os canos. Davi não respondeu. A fechadura clicou. Um cartão eletrônico estava sendo usado. Beatriz devia ter dado acesso a eles, percebeu Davi com horror, ou eles hackearam o sistema. A maçaneta girou. A porta começou a abrir. De repente, um grito irrompeu do corredor. Ei! O que estão fazendo, senhores? Era o comandante Anderson. A porta se abriu, revelando o assassino mais alto, virando-se para o corredor, arma levantada. Anderson, ainda com seu uniforme de piloto, mas sem o paletó, não hesitou. Derrubou o atirador pelo lado, batendo-o contra o batente da porta. A arma deslizou pelo tapete para dentro do quarto. O segundo assassino avançou contra Anderson, puxando uma faca. Davi viu sua chance. Correu para frente com o abajur de latão e o balançou com toda a precisão de um neurocirurgião, mas a força de um filho desesperado. Craque. A base pesada do abajur conectou-se com o pulso do portador da faca. O osso estalou audivelmente. O homem gritou e largou a faca. Ams. Anderson desferiu um gancho de direita brutal no maxilar do primeiro atirador, deixando-o atordoado. Volte para o quarto! Gritou Anderson para Davi, empurrando-o para trás e chutando a porta para fechar. Trancou a fechadura e arrastou a cômoda pesada para a frente dela. Eles têm armas, ofegou Anderson, limpando o sangue do lábio. Precisamos nos mover, agora.
Estamos presos no 8º andar, disse Davi, o coração martelando contra as costelas. Não necessariamente, disse Anderson, olhando para a janela. Este é um hotel de aeroporto. O design da saída de incêndio é diferente. Vamos. Do lado de fora da porta, os assassinos estavam se recuperando. Dispararam 2 tiros através da madeira. As balas se alojaram no gesso a centímetros da cabeça de Davi. Pela janela, ordenou Anderson. Pegou uma cadeira e quebrou o vidro. O vento gelado e a chuva invadiram o quarto instantaneamente. O hotel tinha uma forma única com um telhado inclinado. O quarto 812 abria-se para uma pequena borda arquitetônica que corria ao longo da lateral do prédio, descendo em direção ao telhado do centro de trânsito. Era loucura. O vento soprava forte. "Siga-me!" gritou Anderson sobre o vento. Saiu para a borda escorregadia. "Fique abaixado. Se escorregar, você morre." Davi Washington, um homem que passara a vida em salas de operação estéreis e controladas, saiu para a tempestade. O frio mordeu seu terno instantaneamente. Seguiu o comandante avançando centímetro a centímetro ao longo da borda de concreto do prédio. Abaixo deles, as luzes do aeroporto piscavam através da chuva. Sirenes de polícia uivavam ao longe. Alguém devia ter ouvido os tiros. Atrás deles, os assassinos chutaram a porta do quarto do hotel. Correram para a janela quebrada. "Ali!" gritou um mirando sua arma. Anderson viu o movimento. "Pule!" Estavam cerca de 3 metros acima do telhado da estação de trem do saguão. Anderson saltou rolando ao atingir o telhado coberto de cascalho. Davi seguiu aterrissando desajeitadamente no tornozelo, mas levantando-se com adrenalina. "Eles não podem nos seguir aqui sem quebrar as pernas", gritou Anderson. "Precisamos chegar ao terminal. Há agentes federais lá." Correram pelo telhado, escorregando em direção à escada de acesso que levava ao nível da pista. Mas o solucionador tinha um plano B. Ao chegarem ao pé da escada parados na beira da pista ativa, um sedã preto cantou pneu na esquina do prédio de bagagens. O solucionador de Beatriz estava ao volante. O carro acelerou direto para eles. "Cuidado!" Davi empurrou Anderson para a direita, mergulhando para a esquerda. O carro bateu na escada de metal, amassando-a. O carro girou no concreto molhado, pneus fumegando. A janela baixou e o solucionador apontou uma espingarda. Davi correu para trás de um carrinho de bagagem estacionado. Estava preso. O carro estava acelerando para outra investida. De repente, uma luz cegante inundou a área. Um rugido massivo sacudiu o chão. O comandante Anderson não correra para se esconder, mas para um trator de reboque de aeronaves, estacionado os tratores enormes e baixos usados para empurrar aviões. Pulara na cabine e ligara o motor. Quando o sedã do assassino avançou contra Davi Anderson, engatou a marcha do trator. O trator construído para mover aviões de 300 toneladas era essencialmente um tanque imparável. Crash! O trator atingiu o sedã de lado, esmagando o lado do passageiro como uma lata de refrigerante. O impacto enviou o sedã girando pela pista até bater em uma barreira de concreto. O silêncio retornou à pista, exceto pelo vento. Davi levantou-se tremendo. Anderson saltou do trator. Caminhou até o sedã destruído. O motorista estava inconsciente, preso pelo airbag e pelo metal amassado. "Você está bem?" perguntou Anderson a Davi. Davi olhou para o piloto. Este homem que horas atrás era apenas um estranho pilotando um avião. "Você salvou minha vida", disse Davi. "2 vezes." "Não gosto de valentões", disse Anderson, respirando com dificuldade.
E eu realmente odeio gente que mexe com meus passageiros. Sirenes convergiram sobre eles de todos os lados. Polícia do aeroporto, PF e equipes táticas enxamearam a pista. O agente Ribeiro da sala de interrogatório saltou do veículo principal. Olhou para o sedã destruído, o assassino inconsciente e os dois homens encharcados. Presumo que isso tenha algo a ver com a senhora Montenegro? Perguntou Ribeiro secamente. Ela tentou me matar, disse Davi, os dentes batendo, para me impedir de ir ao tribunal. Ribeiro assentiu. Tocou no fone de ouvido. Peguem-na. Agora. Não a deixem sair da cela. Acusem-na de conspiração para cometer homicídio. Ribeiro olhou para Davi. Senhor Washington, entre no carro. Vamos levá-lo ao hospital para ser examinado e depois vamos para o tribunal. Eu mesmo dirigirei. Não, disse Davi olhando para Anderson. Vamos juntos. O comandante vem comigo. O sol da manhã rompeu sobre Brasília, cegantemente brilhante contra o asfalto molhado, mas o calor não alcançara o interior estéril do Tribunal de Sucessões. Dentro da sala 4B, Beatriz Montenegro estava sentada à mesa da autora. Parecia impecável. O cabelo perfeitamente penteado, o terno preto afiado, a postura de luto trágico. Ao lado dela, seu advogado Heitor parecia significativamente mais nervoso, verificando constantemente o relógio. São 8h55, senhora. Montenegro, sussurrou Heitor. Se ele não estiver aqui em 5 minutos, o juiz decidirá a nosso favor por padrão. Beatriz verificou o próprio relógio, um Cartier Tank. Permitiu-se um pequeno sorriso escondido. Não ouvira notícias do solucionador, mas as notícias daquela manhã haviam relatado um grande acidente envolvendo um veículo de serviço no aeroporto. Nenhum nome divulgado ainda. Ele não virá, sussurrou ela de volta. As pesadas portas de carvalho se abriram. A juíza, Eleonora Viana, entrou a toga esvoaçando. Todos de pé. O oficial de justiça chamou o caso. Espólio de Prestes Montenegro contra Beatriz Montenegro. Petição para validar testamento hológrafo. A juíza Viana sentou-se e ajustou os óculos. Advogados, estamos prontos para prosseguir. Sim, excelência. Levantou-se Heitor. No entanto, a parte oposta, o senhor Davi Washington, não está presente. Dadas as restrições de tempo e a sensibilidade dos ativos do espólio, pedimos a anulação imediata de sua reivindicação. A juíza olhou para a mesa vazia do outro lado do corredor. São 9h da manhã. O senhor Washington foi devidamente intimado. Se ele não estiver aqui... Beatriz prendeu a respiração. Vitória. De repente, as portas duplas no fundo do tribunal se abriram com estrondo. Todas as cabeças viraram. Caminhando pelo corredor central, não estava apenas um advogado. Era Dave Washington. Ainda usava o terno do dia anterior rasgado no joelho e manchado de graxa. O braço estava em uma tipóia temporária. Parecia exausto, machucado, mas seus olhos brilhavam. E ele não estava sozinho. Caminhando ao lado dele, ainda em uniforme de piloto, agora sem gravata e coberto de fuligem, estava o comandante Miguel Anderson. Seguindo-os, estava o agente Ribeiro da PF, flanqueado por 2 oficiais uniformizados. Peço desculpas pelo atraso, excelência. A voz de Davi ressoou clara e forte. Encontrei algumas dificuldades severas de viagem. O rosto de Beatriz ficou branco. Agarrou a mesa com tanta força que os nós dos dedos estalaram. Ele está vivo. Senhor Washington, disse a juíza Viana, levantando uma sobrancelha. O senhor parece ter estado em uma zona de guerra. Estive, excelência, disse Davi, chegando à mesa da defesa. Não se sentou. Virou-se e apontou diretamente para Beatriz. E a general do exército inimigo
Está sentada bem ali. Objeção? Gritou o Heitor. Isso é altamente irregular. Sente-se, advogado. O agente Ribeiro deu um passo à frente, mostrando o distintivo à juíza. Polícia Federal, Excelência, preciso assumir o controle deste tribunal por um momento. A juíza olhou para o distintivo, depois para Beatriz. Prossiga, agente. Ribeiro caminhou em direção à mesa da autora. Senhora Beatriz Montenegro, a senhora está presa. A galeria engasgou. Repórteres no fundo começaram a digitar furiosamente nos telefones. Presa. Beatriz levantou-se, a voz tremendo de indignação. Por que atraso para uma reunião de diretoria? Por conspiração para cometer homicídio doloso, disse Ribeiro em voz alta. Pela tentativa de homicídio de Dave Washington. Por terrorismo doméstico envolvendo um ataque à infraestrutura do aeroporto. E por contratar um assassino de aluguel. Mentiras! Gritou Beatriz. Ele está mentindo? Olhe para ele. Ele é apenas a criadagem. Davi deu um passo à frente. Puxou um pedaço de papel do bolso, a declaração que arriscara a vida para assinar. Não sou a criadagem, Beatriz. Sou seu enteado. Sou o legítimo dono das indústrias Montenegro. E sou o homem que vai garantir que você nunca mais machuque ninguém. Ribeiro acenou para os oficiais. Eles avançaram. Beatriz recuou, derrubando a cadeira. Não me toquem. Sabem quem eu sou? Sou Beatriz Montenegro. Nós sabemos, o comandante Anderson falou da grade, braços cruzados. Você é a passageira que acabou de ser permanentemente impedida de voar. Os oficiais algemaram Beatriz. Enquanto a marchavam para fora do tribunal, ela não gritava mais. Chorava uma bagunça quebrada e soluçante, despojada de sua dignidade, seu dinheiro e sua liberdade. A juíza Viana olhou para a cena caótica, depois para Davi. Senhor Washington, ainda deseja protocolar sua petição. Davi caminhou até a bancada. Assinou o documento com a mão firme. Sim, Excelência. E mais uma coisa. Sim, gostaria de renomear a ala médica Montenegro no hospital universitário, disse Davi, olhando para a porta por onde Beatriz acabara de ser arrastada. Quero que se chame Centro Sarah Washington, para a igualdade. A juíza Viana sorriu. Pedido deferido. O martelo não apenas bateu. Soou como um trovão selando uma tumba. 3 meses após o incidente no aeroporto de Brasília, o tribunal estava lotado. Este não era mais o Tribunal de Sucessões. Era o Tribunal Federal. O ar estava denso com a umidade de uma sala cheia e a energia zumbindo da imprensa. Beatriz Montenegro estava de pé para ouvir sua sentença. Os ternos Chanel se foram substituídos por um uniforme laranja monótono e mal ajustado que apagava sua pele. O cabelo antes sua glória estava puxado para trás em um coque severo e grisalho. Não lhe fora permitido acesso à tinta ou aos cabeleireiros em 90 dias. A transformação era chocante. Parecia pequena murcha. O juiz Raimundo Holloway, um homem conhecido por seu desgosto por privilégios, olhou por cima dos óculos. Segurava uma pilha grossa de documentos, as evidências coletadas pelo agente Ribeiro. As transferências bancárias para o assassino. Os registros telefônicos. O depoimento do solucionador que a entregara em troca de um acordo no momento em que a PF o ameaçou com prisão perpétua. Beatriz Montenegro, começou o juiz Holloway, a voz preenchendo o silêncio. A senhora viveu uma vida de privilégio extraordinário. Acreditou que esse privilégio lhe concedia imunidade dos códigos morais e legais que governam o resto da sociedade. Tratou um ser humano, seu próprio enteado, como lixo a ser descartado simplesmente por causa da raça dele e de sua própria ganância. Beatriz tremeu.
Olhou para a galeria procurando um rosto amigável. Seus amigos do Country Club não estavam em lugar nenhum. Os políticos a quem doara haviam emitido declarações condenando-a. Ela era radioativa. A única pessoa olhando para ela era Davy Washington, sentado na primeira fila, o rosto calmo, quase triste. Pela acusação de conspiração para cometer homicídio, leu o juiz: "Eu a sentencio a 20 anos em penitenciária federal." Beatriz soltou um soluço estrangulado. Pela acusação de interferência com tripulação de voo, causando o cancelamento de aeronave comercial, continuou o juiz: "Eu a sentencio a 5 anos a serem cumpridos consecutivamente." 25 anos, gritou Beatriz, as pernas cedendo. O advogado a segurou pelo cotovelo. "Terei 97 anos. Vou morrer lá dentro." "Essa é uma possibilidade distinta", disse o juiz Holloway friamente. "E pelos danos causados à infraestrutura do aeroporto e o perigo a centenas de vidas na pista, ordeno a apreensão imediata de seus bens pessoais restantes para pagar a restituição." "A senhora sai deste tribunal com nada, senhora Montenegro. Sem fundo fiduciário, sem mansão, sem legado." Mas enquanto os oficiais se moviam para levá-la, Beatriz lançou-se em direção à grade. "Davi!" gritou ela, a voz falhando. "Davi, por favor, somos família. Não deixe eles fazerem isso. Fui esposa do seu pai." Davi levantou-se lentamente. O tribunal ficou mortalmente silencioso. Caminhou até a grade, olhando para baixo para a mulher que tentara apagá-lo. "Você foi esposa dele, Beatriz", disse Davi, a voz baixa, mas alcançando cada canto da sala. "Mas você nunca aprendeu a única coisa que ele tentou ensinar em seus últimos dias: você não pode comprar dignidade e não pode herdar respeito." Virou as costas para ela. "Davi!" gritou ela quando as pesadas portas laterais se abriram. "Davi!" As portas bateram, cortando seus lamentos. O reinado da rainha de gelo acabara. A nova era. 2 semanas depois, Davy Washington estava no saguão da sede das Indústrias Montenegro, no centro de Brasília. Era um monólito de vidro e aço, um testamento do poder industrial que seu pai construíra. Por anos, Davi passara por aquele prédio, sabendo que seu sangue estava na argamassa, mas nunca permitido entrar. Hoje, os seguranças estavam em posição de sentido. "Bom dia, Sr. Washington", disse o chefe de segurança, abrindo a catraca. "Bom dia, Francisco", sorriu Davi. Fizera questão de aprender o nome de todos. Pegou o elevador para o 40º andar. A suíte executiva estava quieta. As secretárias e executivos juniores o observavam com uma mistura de curiosidade e medo. Esperavam um expurgo. Esperavam que o filho ilegítimo entrasse com uma bola de demolição. Davi entrou na sala de reuniões. O conselho de administração estava esperando. Eram homens e mulheres que haviam permitido Beatriz por anos olhando para o outro lado enquanto ela desviava fundos da empresa para seu estilo de vida luxuoso. "Senhores, senhoras", disse Davi, colocando a pasta na mesa de mogno. Não se sentou. Caminhou até a janela, olhando para a cidade. "Presumo que todos tenham lido o plano de reestruturação." "Lemos", disse um senhor Estevão, empolado, um homem que fora o aliado mais próximo de Beatriz. "É ambicioso, Davi, mas liquidar a divisão têxtil de luxo, essa é nossa margem mais alta. E essa iniciativa Sarah Washington para tecidos médicos acessíveis vai comer nossos lucros por anos. Temos acionistas para pensar." Davi virou-se. A divisão de luxo era o projeto de vaidade de Beatriz. Dependia de trabalho escravo no Sudeste Asiático. Eu a fechei esta manhã. Estamos pagando os pacotes de indenização do fundo de bônus executivo. Estevão levantou-se, rosto vermelho. "Você não pode fazer isso. Esse fundo de bônus é contratualmente garantido." "Na verdade", disse Davi, deslizando uma pasta pela mesa.
Posso. Esta é uma auditoria forense das finanças da empresa nos últimos 10 anos. Parece que muitos de vocês sabiam que Beatriz estava usando contas da empresa para pagar sua segurança pessoal, incluindo os consultores que me atacaram no aeroporto. A cor sumiu do rosto de Estevão. Não estou prestando queixa, disse Davi, a voz dura. Ainda, mas cada membro deste conselho que assinou essas despesas vai renunciar. Hoje, sem paraquedas dourado. Você está estripando a liderança, protestou outro membro. Estou cortando a podridão, corrigiu Davi. As indústrias Montenegro fizeram sua fortuna nas costas de pessoas como minha mãe. Trabalhadores que eram mal pagos e invisíveis. Isso acaba hoje? Estamos pivotando para a tecnologia médica. Vamos salvar vidas, não decorar mansões. Olhou ao redor da mesa. Se quiserem ficar, trabalham para mim. E meus padrões são significativamente mais altos que os do meu antecessor. Se quiserem sair à porta, é ali. Estevão olhou para a pasta, depois para Davi. Sentou-se derrotado. Bom, disse Davi. Agora vamos trabalhar. Enquanto Davi remodelava um império corporativo, o comandante Miguel Anderson lidava com um tipo diferente de turbulência fama. O vídeo dele usando um trator de reboque para esmagar o carro de um assassino viralizara globalmente. Estava sendo chamado de Capitão América da pista. Programas de entrevistas o queriam. Produtores de cinema ligavam para seu representante sindical. Mas Anderson odiava isso. Não era uma celebridade, era um piloto. Estava sentado na sala da tripulação em Guarulhos, escondendo-se atrás de uma xícara de café, tentando evitar ser reconhecido por um grupo de novas comissárias. Comandante Anderson, suspirou e olhou para cima. Era o piloto-chefe da companhia aérea, um homem severo chamado Ricardo. Chefe. Anderson levantou-se. Olha, se for sobre os pedidos da imprensa, não vou fazer o dança dos famosos. Ricardo riu. Relaxe, Miguel. Não é isso. O corporativo quer te dar uma comenda, um bônus, talvez um trabalho de escritório em treinamento. Estão preocupados que você seja um alvo agora. Pertenço à cabine de comando, disse Anderson imediatamente. Não vou pilotar uma mesa. Imaginei que diria isso, assentiu Ricardo. Mas tem alguém que quer te ver. Está esperando no hangar privado. Anderson pegou sua mala de voo. Caminhou até a pista de aviação geral. Estacionado lá estava um elegante jato particular Gulfstream G650 novinho em folha. O número da cauda estava pintado em letras ousadas N1960SW. Parado ao pé da escada estava Davy Washington. Belo avião, gritou Anderson. Não é meu, disse Davi, caminhando e apertando a mão de Anderson. O aperto era firme, o vínculo entre eles não dito, mas inquebrável. Bem tecnicamente a empresa possui, mas eu não piloto. Então por que comprar? Perguntou Anderson. Porque preciso de um piloto-chefe para a nova ala de aviação corporativa da Montenegro Medical, disse Davi. Vamos voar especialistas e órgãos para casos críticos em todo o país, sem burocracia. Sem esperar por voos comerciais, apenas salvando vidas. Anderson olhou para o jato, depois para Davy. Você quer que eu voe para você? Quero que você voe por uma missão, Miguel, disse Davi. Sem mais passageiros intitulados, sem mais Beatriz Montenegros. Apenas médicos, enfermeiras e pacientes. Você tem autonomia total. Contrata sua própria equipe. Define os padrões de segurança. Anderson passou a mão pela fuselagem do jato. Ne1960SW, 1960, o ano em que minha mãe nasceu, disse Davi suavemente. Sarah Washington. Anderson sorriu.
Foi a primeira vez em meses que sentiu o peso sair de seus ombros. Quando começamos, 6 meses após aquele encontro na pista, o jato médico Sarah Washington cruzava a 45 mil pés sobre os Andes. O sol estava se pondo, pintando o céu em faixas violentas de roxo e ouro. Davy Washington estava sentado na cabine principal. Não usava terno hoje. Estava de uniforme médico. Transportavam um coração para um transplante em Santiago. A paciente era uma menina de 7 anos que estava na lista de espera há meses. Davy olhou para a caixa térmica presa ao lado dele. Dentro estava a vida. O interfone clicou. Dr. Washington, estamos iniciando nossa descida em Santiago. O tempo está claro, visibilidade irrestrita. Estaremos no chão em 20 minutos. Obrigado, comandante, respondeu Davy. Olhou pela janela. Pensou naquele dia no voo 492. Pensou na raiva que sentira quando Beatriz olhara para ele com tanto desgosto. Pensou no medo no quarto de hotel. Parecia uma vida atrás. Beatriz estava atualmente sentada em uma cela de 2 por 2 em uma prisão federal. Provavelmente comendo o jantar em uma bandeja de plástico. Ela exigira uma mudança de assento porque não suportava estar perto dele. Agora estava trancada em uma gaiola e ele voava mais alto do que ela jamais poderia. O karma não a atingira apenas, desmantelara completamente sua realidade. Mas Davy não sentia triunfo, sentia paz. Olhou para a caixa térmica médica novamente. Esta era a verdadeira vitória. Usar o dinheiro que fora acumulado por décadas para realmente fazer o bem. A porta da cabine de comando se abriu e Miguel Anderson saiu. Verificou as correias na caixa térmica. Estamos com bom tempo, disse Anderson. A ambulância está esperando na rampa. Sabe, disse Davy, desafivelando o cinto de segurança enquanto o trem de pouso batia no lugar. Nunca agradeci adequadamente por aquele dia. Anderson deu de ombros. Eu te disse, doutor, só pousei o avião. Você fez mais do que isso, disse Davy. Você escolheu um lado. A maioria das pessoas teria apenas desviado o olhar. Teria me movido para o fundo para manter a paz. Anderson olhou Davy nos olhos. Paz não vale nada se custa sua dignidade. Além disso, sorriu ele. Sempre preferi voar com os mocinhos. O avião tocou o solo suavemente, os pneus beijando o pavimento. Enquanto taxiavam em direção ao hangar, onde a ambulância esperava, Davy Washington pegou sua bolsa. Estava pronto. A porta se abriu. O ar fresco da noite entrou. Vamos salvar uma vida, disse Anderson. Davy assentiu. Depois de você, comandante. Desceram as escadas juntos. 2 homens de mundos diferentes unidos por um único momento de coragem, caminhando para um futuro que haviam construído com as próprias mãos. Comentário. Que jornada incrível! De ser informado de que não era bom o suficiente para sentar na primeira classe, a ser dono do avião e salvar vidas. Davy Washington prova que a verdadeira classe não tem nada a ver com sua passagem e tudo a ver com seu caráter. E o comandante Anderson nos mostra que, às vezes, ser um herói significa apenas manter sua posição quando todos os outros esperam que você desista. Beatriz Montenegro queria apagar Davy. Em vez disso, deu-lhe a caneta para escrever um capítulo totalmente novo. Se essa história te comoveu, por favor, tire um segundo para apertar o botão de curtir. Isso ajuda essas histórias a alcançarem mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Quero saber, você acha que a sentença de Beatriz foi justa ou 25 anos foi muito severa? Conte-me nos comentários abaixo. Vejo vocês no próximo vídeo.